A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Você já deve ter notado que a gente está trabalhando bastante na cobertura do Tour de France, levando um grande conteúdo para você. Esse esforço é um oferecimento da Specialized e também uma parceria com a Strava e com a Z2. Por isso, essa semana a gente pausou as entrevistas para os episódios de sexta-feira da Gregário, mas isso não significa que você vai ficar sem seu podcast de ciclismo preferido. A gente coloca no ar a nossa primeira entrevista com o nutrólogo Felipe Savioli. Ele é nosso parceiro de longa data, sempre um grande sucesso, e nessa entrevista ele fala sobre os limites do corpo, o nome desse episódio, que trouxe também a doutora Fernanda Lima e o treinador Igor Lagens, duas conversas que eu recomendo que você também escute no nosso site. O papo com Savioli foi reeditado, remixado e incluído alguns trechos inéditos que ficaram de fora do original. Ele fala sobre os limites da nutrição e da suplementação, o que realmente funciona e, inevitavelmente, sobre quem transcende os limites do corpo com o artifício do doping. Uma conversa muito legal que remete lá ao começo da Gregário, comigo, com Leandro Bittar, com o Álvaro Pacheco e com a participação sempre especial e bem-vinda do treinador Ronaldo Martinelli. Com vocês, Limites do Corpo, Felipe Savioli, aqui na Gregário Cycling. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Doutor Felipe, uma honra receber uma pessoa com tanto conhecimento como você e que, além de tudo, também pedala, e eu tenho certeza que tem excelentes histórias para contar. Obrigado. Eu que agradeço aqui o convite. Felipe, primeiro uma curiosidade. Por que a decisão de ser nutrólogo? Olha, a minha vida profissional, na verdade, é uma salada de frutas, né? Até o Ronaldo foi o treinador que me preparou para o meu primeiro triatlon olímpico, para o meu primeiro meio Ironman, né? Então, eu treinei com o Ronaldo 3, 4 anos aí. E eu acho que essa parte do endurance, eu fiquei apaixonado por isso. E quando eu me formei médico, eu fiz 4 anos de residência de ortopedia. Eu fiz 3 de ortopedia propriamente dita e 1 ano de joelho, né? E aí eu estava vendo que dentro da minha formação, eu atendi alguns atletas, amadores na maioria das vezes, mas assim, eu pegava o atleta na pior situação de vida dele, que era quando ele tinha se lesionado, que ele estava encostado, estava no estaleiro, né? E você quer saber, eu vou aprender um pouco de medicina esportiva. Aí na pós-graduação, o chefe lá da Unifesp, o Andreoli, chegou para mim e falou, você não quer fazer um mestrado? Você foi bem aqui e tal? Eu falei, quero fazer um mestrado. E no meu mestrado eu comecei a fazer na área mais de nutrologia mesmo, de suplementação em atletas de endurance. Aí eu fui fazer nutrologia, que eu gostei bastante. E aí começaram a me chamar para dar palestra em um monte de lugar sobre nutrologia, porque eu gostava de atletas de endurance, só trabalhava com atletas de endurance, que é a minoria, porque todo mundo pensa hoje em ganhar massa muscular, em ficar forte e tudo. E eu gosto de ciclismo, gosto de Ironman, gosto de triatlon, né? E uma coisa foi levando a outra, e quando eu fui ver, eu era conhecido como um nutrólogo, o nutrólogo Felipe Savioli, do que propriamente o ortopedista. Oh, que legal. Felipe, a dieta da moda é a dieta ketogênica ou cetogênica, eu não sei nem falar direito talvez esse nome. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se realmente ela faz diferença, principalmente para o alto rendimento, né, para os ciclistas que são de alto rendimento, e principalmente, lógico, aqueles que buscam a melhor relação de peso-potência. Essa dieta cetogênica ela ficou muito famosa no final dos anos 70, começo dos anos 80, em crianças que tinham epilepsia, que estavam falhando no tratamento medicamentoso. Então, mesmo tomando diversos, 2, 3 tipos de medicações diferentes, não tinham sucesso, e quando você usava a dieta cetogênica, elas tinham sucesso. Melhoravam bastante o número de crises que elas tinham por dia. Isso depois foi levado um pouco na forma de dieta para perda de peso. Mas o primeiro ponto, o que as pessoas precisam entender, o que vai fazer você perder peso
é a sua ingesta calórica e não propriamente a distribuição de macro e micronutrientes. E macro e micronutrientes eu estou falando de carboidrato, gorduras, proteínas e minerais e vitaminas. Então, o primeiro ponto que é mais importante é o quanto de calorias você ingere. Não adianta você fazer uma low carb, você tirar bastante carboidrato, se você faz 2, 3 bolos com um monte de gordura, sendo que a gordura por grama tem mais calorias do que o próprio carboidrato. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela ficou famosa por alguns atletas, principalmente de endurance. Por quê? Ele vai numa intensidade normalmente baixa. Ele não vai acima de 70% do VO2 máximo dele, que seria uma atividade de grande intensidade. Ele vai a 55, 60, 65. E desse modo, a dieta cetogênica ela pode ser muito bem utilizada. Porém, quando você precisa dar um sprint, quando você precisa realmente de potência, você precisa ter glicogênio muscular. E glicogênio muscular ele vem de carboidrato. E é desse momento que você vai sentir falta se você estiver fazendo uma dieta cetogênica. E por que isso? Vocês buscarem os grandes estudiosos da ergospirometria, e vamos falar principalmente do Wasserman, que tem um livro fantástico sobre ergospirometria, a gente produz um pouquinho menos de ATP, que é a molécula de energia, quando a gente usa gordura, do que quando a gente usa carboidrato com a mesma quantidade de oxigênio. Ou seja, você produz de 7 a 8% mais ATP quando você usa glicogênio do que quando você usa um ácido graxo, que é a gordura. Se eu tiver que fazer intensidade, e hoje num Ironman, num full Ironman, os caras já estão fazendo para 7 horas e meia um Ironman, 7h35. E a tendência disso é baixar. Se o cara precisar de força, de potência, ele vai precisar de glicogênio muscular. E é aí que está o grande problema, que quando ele faz uma dieta cetogênica, ele não vai conseguir sprintar, vai ter uma subida, uma ladeira, ele vai sentir mais dificuldade. E se a gente pegar 2 atletas, um com dieta normal e outro com dieta cetogênica, a gente botar numa esteira, a gente vê que o atleta que está em dieta cetogênica, ele consome mais oxigênio para fazer exatamente o mesmo trabalho do que ele fazia com dieta normal, com uma quantidade adequada de carboidrato. E hoje, para o nosso atleta profissional, a gente faz umas coisas bem, bem interessantes. Então, a gente não passa só carboidrato, e a gente não passa só dieta cetogênica, mas cada dia ele faz uma dieta diferente. Se você pegar o meu atleta profissional, a gente vai passar 7 dietas diferentes para eles durante o dia, porque vai ter dia que ele vai treinar em jejum. Vai ter dia que ele vai treinar com baixo glicogênio muscular, simulando a cetogênica. Vai ter dia que ele vai ingerir 12 gramas de carboidrato por quilo, que é um absurdo de comida um dia antes. E isso por quê? Porque eu preciso estimular ele a ser um bom queimador de glicogênio e eu preciso estimular ele a ser um bom queimador de gordura. E isso é o que o pessoal, principalmente na Europa, tem feito. Dietas completamente diferentes, treinos em jejum, treinos de 3 horas de intervalo sem dar glicose para o carboidrato para o atleta, para fazer esses tipos de estímulos celulares que a gente acaba tendo um aumento de biogênese mitocondrial e aí melhorando a performance. Ouvindo você falar, eu entendo então de que existe um aspecto mais básico, que é a suplementação, mas existe também um aspecto que você está relatando do condicionamento do sistema de alimentação digestivo do atleta, e que é tão importante quanto o condicionamento muscular ou o condicionamento psicológico. Olha, parece que você viu uma das minhas aulas, viu, que eu dou de formação de endurance para médico, porque no começo dessa aula que eu faço, você tem um autor muito famoso chamado Stanley Werf, e ele fala, você pode melhorar seu desempenho ou aumentando as cargas, fazendo carga progressiva, seja correndo com maior velocidade, pedalando com maior intensidade, com maior potência, ou você pode mesclar e fazer estratégias nutricionais para que você melhore sua adaptação. Então, hoje, o educador físico ainda é a principal referência dentro para um atleta, mas cada vez mais o nutricionista ou nutrólogo está ganhando um pouquinho de espaço para poder justamente ajudar o educador físico. Quer dizer, a visão não é só, usando a analogia simplória, de a qualidade do combustível que você está colocando no motor, mas que tem uma oportunidade de, como seres humanos, melhorarmos o motor a partir da mistura de diferentes combustíveis no ciclo de treinamento.
Exatamente, porque a gente já nasce com uma predisposição genética. Eu vou ter maior preferência para queimar tal substrato ou maior preferência para queimar outro substrato, ou carboidrato ou gordura. Porém, existe uma adaptação do nosso corpo. E se eu começo a colocar situações desconfortáveis para esse meu atleta, de, por exemplo, fazer treinos, ele é um bom queimador de glicogênio, e eu começo só a dar gordura, ele vai aumentar a quantidade de enzimas relacionadas com o metabolismo de gordura e vai se tornar um bom queimador de gordura a médio prazo. Só que eu também não posso deixar de dar carboidrato para ele, porque ele perde a capacidade de queimar glicogênio. Então eu tenho que fazer uma análise muito criteriosa dele, porque eu não posso deixar ele muito tempo sem gordura ou sem carboidrato. E os treinos também, tem que ter treino com bastante glicogênio muscular e treino sem glicogênio muscular para fazer a adaptação. E é isso que a gente tem feito nos atletas profissionais hoje em dia. Pegando o gancho do que você falou sobre o 7,35 do Ironman e a tendência é cair, o nosso tema é falar sobre os limites do corpo. Quando você olha para o que está sendo feito e para o limite do corpo humano hoje que você treina, onde a gente está nesse limite? Assim? Qual que é o limite que a nutrição ainda permite o ciclista evoluir ainda mais? O ciclista e o atleta em geral evoluir ainda mais no limite do corpo dele? Ô, Leandro, excelente pergunta. Eu acho que a gente pode comparar o que está sendo feito lá fora e o que a gente tem disponível aqui dentro. Vamos pensar numa coisa. Meu atleta ele fez um treino e ele está inflamado. Ele inflamou um pouco. Normal, porque ele liberou algumas moléculas lá que fazem inflamação, que vão fazer sinalização, que vão fazer uma adaptação dele. Só que essa produção não pode ser muito grande, porque senão eu quebro, faço uma lesão no meu atleta. Então, aqui, infelizmente, no Brasil, a gente vai conversando e a gente vai vendo como é que está o nosso atleta. Lá nos Estados Unidos e na Europa, ele tem dosagem dessas interleucinas inflamatórias, que a gente chama, só por curiosidade, interleucina 1 beta, 6, 12, fator de necrose tumoral alfa, para ver o quanto que ele está inflamado. E aí, de acordo com os exames de sangue que eu vejo desse meu atleta, eu consigo ver se eu posso dar mais pancada no treino dele, se eu tenho que tirar o pé, porque senão eu vou lesioná-lo. O que eu vou fazer, por exemplo, para um atleta que eu já peguei alguns que vão fazer um halt route? Assim, beleza, acabou a tua prova, eu vou te entupir de antioxidante porque eu quero você novo no dia seguinte. Eu quero que você faça a segunda, a terceira, a quarta etapa como se você não tivesse feito a primeira. Tem toda aquela dor muscular que pode prejudicar o teu rendimento. Aí eu vou entrar com ômega 3, eu vou entrar com taurina, com vitamina A, com BCAA, com vitamina C, eu vou entrar com tudo que eu puder. Do mesmo modo que se eu entrar com isso e meu atleta não estiver treinando bem, eu posso minimizar ainda mais as respostas que o organismo dele vai ter. Então, assim, para os meus atletas profissionais, eu tenho que ter um horário específico para dar os antioxidantes para ele. E eu sempre dou antioxidante na forma de alimento, que eu prefiro porque tem um resultado melhor. Então, provavelmente, o meu atleta profissional ele vai consumir o antioxidante dele lá à noite, quando ele já acabou o treino, lá pelas 3, 4 horas da tarde, para eu dar o tempo de sinalização do corpo dele para depois entrar com o antioxidante. Eu conversei muito com o Asker Jokendrup quando ele veio para aqui para o Brasil. Ele é o nutricionista do Barcelona e ele que cuidava da nutrição do antigo Team Sky. E ele falava, olha, eu entro com suco de cereja amarga, que é uma coisa que a gente não tem aqui, que ele é repleto de antioxidantes no final de cada etapa. Então, meu atleta de ciclismo parou, ele vai lá, inunda o cara de antioxidante para ele estar recuperado no dia seguinte. Quer dizer que o suco de cereja é o segredo do Team Sky. Do Team Sky. Olha, é o que falam, viu, Ronaldo? O próprio Froome, ele teve até... Se vocês procurarem numa entrevista dele, acho que foi no Daily Sun, Daily Mon, alguma coisa assim, ele fala que a dieta cetogênica revolucionou a vida dele. E eu fiquei maluco quando ele falou isso. E eu fui falar com o Asker quando ele veio para o Brasil. Eu falei assim, Asker, olha isso aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, o que ele quis dizer nessa situação, não é que ele está fazendo sua dieta cetogênica, mas que algumas estratégias que a gente fez para ele, que foi justamente essa periodização que eu falei para vocês, da gente dar muito carboidrato num dia, depois tirar, depois fazer uma cetogênica, fez com que ele evoluísse bastante. Foi isso que ele quis dizer. Então, quando vocês pegarem uma reportagem deles e ele vê que, olha, a dieta cetogênica foi muito boa para mim, o que ele quis dizer é que a periodização de macronutrientes, de carboidrato e gordura, principalmente porque proteína a gente mantém sempre mais ou menos a mesma coisa, foi fundamental para uma evolução, para a melhora do desempenho dele. Inclusive, ele chegou para mim e falou assim, olha, o Froome é o meu atleta que mais come carboidrato, que ele chega a um absurdo de 16 gramas por quilo, que isso, assim,
vocês terem ideia, dá 8 gramas de carboidrato por quilo para um atleta, o atleta já olha pra gente e fala, eu vou comer tudo isso. Fala assim, vai comer tudo isso. O Froome comia 16, quando ele tinha que fazer a repleção, aumentar o estoque de glicogênio dele. Tem algumas coisas que às vezes são colocadas na mídia, mas que a gente acaba interpretando num contexto um pouco diferente. Cara, eu vou bater muito nessa tecla, Felipe, que é relação peso-potência. Mas eu li uma vez que o Froome, ele regulava o seu nível de hidratação até a última montanha da prova, para ele estar com uma relação de peso-potência 1. Porque se você se hidrata muito, você fica pesado, e isso para uma decisão final, ali os últimos 2, 3 quilômetros, um ataque na montanha, é crucial, né? Você acha que isso é verdade, isso é viável? A hidratação, você regular o nível de hidratação, não vai afetar a frequência cardíaca ou a parte fisiológica, o nível de energia dele? Ronaldo, eu conversei isso com ele por mais de 40 minutos, porque eu escutava muito isso, e ele me contou uma história muito interessante do Tour da Suíça. Me fugiu o nome do colombiano que ganhou o Tour de France recentemente e tal, me fugiu o nome. Egan Bernal? Isso. E ele estava falando que ele estava no Tour de France e que tinha uma situação onde a última prova, no Tour de France, no Tour da Suíça, onde a última prova era um contrarrelógio. E o cara que estava disputando o título com ele era um contrarrelogista. E ele virou para mim e falou assim, a única chance que ele tinha... A gente sabia que se ele fosse muito bem nessa prova, ele ia perder 40 segundos. Mas o nosso medo é que ele perdesse 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, porque aí ele ia perder o título. A única chance que a gente tinha era desidratar ele. Então a gente fez um processo de desidratação. Como é que é feito esse processo de desidratação? Já retira o sódio da dieta deles, tipo, uns 2 dias antes. Diminui a ingesta de fibras, embora fibras sejam fundamentais para a saúde intestinal, retirava também porque por osmose podia reter um pouquinho de água. E desidratava-se até um ponto onde o atleta não tivesse sintomas. Então você tem essa situação de desidratar, mas você consegue até no máximo 2, 3% disso num atleta normal. Porém, eles já fazem treinamentos de adaptação desidratado. Então, o Asker, ele já lançou um artigo chamado Training the Gut, que ele fala que você precisa treinar o seu intestino para poder absorver carboidratos durante a prova. Então, ele fala para, às vezes, almoçar e já treinar, consumir quantidades grandes de carboidrato para aumentar transportadores intestinais, etc. E ele também tem um protocolo que é de treinamento em desidratação. Então, eles fazem um processo de desidratação, porém, se a gente começar a treinar esse atleta desidratado, ele consegue fazer uma certa adaptação. Vamos pegar um ciclista profissional, ele deve pesar uns 55, 60 quilos. Se a gente está falando em 2% disso, a gente está falando em 1 quilo. A gente tirar 1 quilo num contrarrelógio de um atleta profissional pode ser a diferença aí de, às vezes, de 20, 25 segundos no final de uma prova. E isso pode ser a diferença dele ser campeão ou não. Então, hoje a gente trabalha justamente nesses pontos e digo mais, todos aqueles atletas que estão começando, eles não vão começar com o tanque cheio. Se vai um atleta amador no meu consultório e fala, olha, eu vou começar pro triatlo, não sei o quê, eu falo assim, legal, vou fazer minha primeira prova, legal, vou fazer uma prova de ciclismo, legal. Enche o tanque. O que é enche o tanque? Enche isotônico um dia antes, e aí toma de 500 a 700 ml de isotônico, da manhã seguinte já toma mais água, o cara chega pesadão lá. A minha preocupação com o meu atleta amador é que ele não vai ter uma desidratação. Depois eu penso se ele vai chegar a 2 minutos ou 1 minuto e meio, um tempo acima, se não for um amador de alto desempenho e está pensando em uma vaga no Mundial. Então, nele eu vou falar, olha, vai com o tanque cheio. O meu atleta profissional, e principalmente se for um corredor, eu preciso calcular o quanto que ele vai chegar desidratado, e eu vou calcular essa desidratação pela coloração da urina dele, para ver quanto que ele vai ingerir de líquidos em cada posto que ele tem de hidratação, e que também não é para ele encher o tanque, né? Tomar muito líquido, porque aquilo vai ficar pesado. A gente viu aí na maratona de Boston ano passado que a diferença foi 3, 4 segundos do campeão para o vice. E às vezes você levar 50 ml a mais no estômago de líquido, seja água ou isotônico, pode ter sido a diferença da vitória e da derrota. Uma vez eu li sobre um estudo hipotético que foi feito de como o cérebro ou o sistema digestivo poderia ser enganado. Então, o experimento relatado foi de que se pegou 2 grupos colocando numa bicicleta estacionária para fazer um contrarrelógio, e os 2 grupos ingeriam uma água com malto e outra com o mesmo sabor e mesma aparência, mas sem maltodextrina. Mas o protocolo era que os 2 colocavam na boca e cuspiam imediatamente. E que o grupo
que tinha malto na bebida, que não tinha uma diferença de sabor ou de cor, teve uma performance nesse experimento superior ao que não tinha, com a premissa de que as mucosas da boca perceberam que vinha o nutriente e não deram sinais neurológicos para que o corpo parasse de fazer atividade física e mantivesse aquela intensidade. Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo de estudo ou de estratégia? Tem muitos estudos sobre isso que a gente chama do bochecho de carboidrato, né? Que as papilas que tem na língua, elas mandam informação para o cérebro que recebeu o que precisa e disso, de certa forma, pode otimizar e causar um conforto. Tem uma coisa muito similar que está sendo utilizada quando o atleta vai fazer uma prova em temperatura muito alta, que é mascar hortelã. Então, quando você masca hortelã, ele dá a sensação de frescor e ele diminui um pouco a sensação de estresse térmico, de calor que faz. Ele te dá um alívio do estresse térmico. E, na verdade, você só mascou hortelã, não mudou nada a temperatura do teu corpo e tudo mais. A gente está começando um pouco nisso, tem já alguns trabalhos, realmente mostram que você tem um efeito, sim, só de você colocar na boca e cuspir, que o corpo reconhece que recebeu esse carboidrato e começa a funcionar de um jeito como se tivesse recebido aquilo. E a gente sabe que ingerir carboidratos durante uma prova longa é fundamental, que não é só o teu desempenho físico, mas a parte de nutrição é fundamental para você manter esse desempenho físico. E isso acaba meio que enganando e você acaba conseguindo ir bem, né? Mas isso é realmente descrito e existem alguns trabalhos sobre isso realmente. Qual seria um limiar em que um atleta amador precisa de suplementação? Eu vou dividir esses suplementos em duas categorias diferentes. Então, o primeiro suplemento é o que vai complementar o que eu preciso atingir de metas durante o dia, e o segundo é que são de substâncias ergogênicas, que vão melhorar meu desempenho. Então, o atleta foi no meu consultório, eu comecei a fazer uma dieta lá com ele e tal, e eu vi que no final da dieta eu ainda precisava ingerir mais 40 gramas de proteína que estava faltando para ele e precisava colocar mais 150 gramas de carboidrato para atingir as metas, as necessidades que ele tem durante o dia. E eu vi que, já está um pouco cheio, não vou aguentar comer mais isso, não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, toma uma dose de whey protein em determinada hora do dia, você toma mais um suplemento de carboidrato energético do outra hora do dia, pode ser? Pode. Então tá bom. Então ele já não aguentava mais comer tudo aquilo, e aí ele foi e conseguiu atingir as necessidades dele por meio de suplementação. Isso é um ponto. Eu tento sempre passar o máximo que eu puder de macronutrientes, que é gordura, carboidrato e proteína, na forma de alimentos, que eu acho que é mais saudável. Então esse foi o primeiro ponto. Eu precisei usar um suplemento para atingir as necessidades dele. Agora, o segundo ponto é substância ergogênica, né? E, na verdade, assim, a gente tem algumas coisas que funcionam e outras não. Tem muita coisa que é vendida hoje aí em farmácias de manipulação, que eu não vou falar que não funcionam, mas que, com certeza, precisariam de muito mais pesquisas, muito mais artigos comprovando que realmente funcionam. O que o Comitê Olímpico, o grupo do Comitê Olímpico Internacional refere que realmente funciona, são 5 substâncias só, que elas são classificadas como grau A. Então, o que funciona é bicarbonato, que ele combate os ácidos produzidos na atividade física, a beta-alanina, que também combate, a cafeína, o suco de beterraba e a creatina. Então, esses 5 são considerados nível A e que realmente melhoram. Infelizmente, o que acontece hoje também é que você tem um monte de substâncias lançadas mês a mês que fizeram só um estudo, que o estudo quem fez foi o próprio produtor daquilo, que fala que melhora desempenho aeróbico e tudo mais. Eu mesmo tenho uma linha de pesquisa, que foi do meu mestrado, na linha de adaptógenos, que a gente vê que melhora alguma coisa ou não. Mas o ponto é, você precisa de suplemento? Olha, talvez assim, eu acho que o único suplemento que eu gosto, que realmente, que eu não vou conseguir em comida, vou falar assim, come isso, come aquilo. Não dá, porque só esse suplemento vai dar. É aquele suplemento 4-1 de carboidrato para proteína que a gente toma depois do treino para recuperar. Aquele é o que eu mais gosto porque é carboidrato de alto índice que tem lá e é proteína hidrolisada, então absorve muito rápido. Você não consegue a mesma absorção de proteína comendo um ovo, comendo um pedaço de carne, entendeu? Então, já que eu não tenho como dar na forma de alimento, eu dou na forma de suplemento. Mas eu mesmo só estou correndo agora por mim mesmo, eu não estou precisando de suplemento nenhum porque eu consigo atingir tudo na alimentação, que é muito melhor. Entrando num assunto polêmico e inevitável, doping. Onde é que fica o limiar? Tem um limiar de substâncias banidas, né? Mas tem uma zona cinza. E o que é suplementação e o que é doping? O que são estratégias de condicionamento digestivo? Onde é que o aceitável dessa zona cinza? Eu acho que é bem reto e direto nisso, né?
Porque, inclusive, você tinha algumas substâncias que antigamente eram consideradas doping, que hoje não são. Por exemplo, a cafeína já foi considerada doping, em doses cavalares, né? Que se você conseguir alcançar como na forma de cápsulas, porque senão você tinha que tomar mais de 2 litros de café antes da prova, você não ia ter problema gastrointestinal, uma série de coisas. E eu acho que, assim, é um mundo que, assim, envolve... Hoje, o esporte profissional envolve muito dinheiro, envolve uma série de coisas. E eu acho que, assim, tem uma lista da WADA todo começo de ano, que inclusive a Maria Sharapova, uma tenista, ela tomava uma medicação chamada Meldonium, que de um ano para outro entrou na lista do doping, o staff dela não se certificou disso, e no primeiro slam que teve, o Grand Slam da Austrália, ela já foi pega no doping. Mas ela falou assim, mas eu sempre usei isso. Pois é, de um ano para o outro foi pego. Então eu acho o seguinte, tem uma lista lá, todo começo do ano sai, a minha fica no celular. Se você usou alguma coisa que está prescrito, que está citado lá, que é doping, você está pego. E tem que pegar todo mundo, tem que pegar o atleta, se for o médico que passou também tem que pegar e ponto final. Eu acho que não existe esse meio termo no doping, porque é muito injusto, né? Você tá numa competição, você ser um profissional e ter pessoas que estão utilizando disso, que com certeza vão ter uma resposta, um desempenho muito melhor. E eu acho que o mesmo vale para o amador, principalmente para aquele amador de alto desempenho, que quer uma vaga no Mundial de Maratona lá em Boston, que quer ir para Kona, que quer para o Mundial de 70.3, eu acho que se o cara for pego no doping, ele tem que ser banido do esporte, não pode nunca mais ir para um Mundial e nada, ele pode continuar competindo, ninguém pode impedir, acho que ele de competir também, que é injusto. Entendeu? E assim, existe contaminação de alimento, de suplemento? Existe. Existem pessoas que foram, atletas profissionais que foram pegos no doping, que depois analisaram o suplemento que eles consumiram e que tinham substâncias? Existe. Existe um trabalho muito grande que foi lançado no começo dos anos 2000, na Alemanha, onde eles compraram mais de 500 suplementos do mundo inteiro. Veio o suplemento da Holanda, da Suécia, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, de todos os lugares. 25% desses suplementos estavam contaminados com substâncias catalogadas na lista da WADA. Então, muitas vezes, o nosso atleta profissional, ele compra um suplemento, ele acha que está tudo bem e que tem coisas lá dentro. O próprio Palmeiras, time de futebol Palmeiras, eles têm um projeto até hoje que eles querem fazer todo o suplemento dos atletas fabricados dentro do Palmeiras, porque aí não corre risco de contaminação. O cara foi pego no doping, no atleta profissional, não atirem 2, 3 pedras antes, entendeu? Vamos ver, vamos analisar todos os suplementos que ele tomou, vamos ver se não tem nenhuma contaminação, porque a contaminação é muito mais frequente do que vocês imaginam. E aí sim, depois de fazer uma investigação, a gente vê se ele é culpado ou não. Agora, olhando pelo lado da má-fé, eu tive a circunstância, e não posso fazer juízo de valor, mas de conhecer um determinado ciclista que, para correr provas amadoras Gran Fondos, que não era campeonato e que não dependia de vida econômica, resolveu criar uma rotina de automedicação de EPO que era ministrado pelo dentista dele. E volta e meia a gente vê escândalos, inclusive na Europa, na Itália, se eu não me engano, é crime você vender e traficar substâncias dopantes, né? Ou no Gran Fondo de Nova York, que o vencedor de alguns anos atrás foi pego. Eu não concordo, mas consigo entender de um atleta de alto desempenho que tem uma vida profissional muito curta, que eventualmente tome más decisões intencionais. Mas eu tenho dificuldade em entender um amador que tem uma vida, que tem uma saúde para prezar, vá pegar uma dica de um amigo e comprar com o cara do treino alguma coisa que ele diz que vai fazer ele andar mais. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de situação? Eu acho que se resume a uma palavra só, isso é ego. O cara que não trabalha com isso, não precisava... não é que não precisava chegar em primeiro, mas a parte às vezes... da autoafirmação dele, não, porque eu vou mostrar que eu sou muito bom, porque eu tenho um rendimento melhor, porque não sei o quê, porque eu quero ser referência no amador, vai e acaba se utilizando substâncias inadequadas, né? E ainda mais, eu vou falar bem a real, assim, as pessoas que usam, por exemplo, testosterona, alguma coisa, a chance de ter algum problema é 4 vezes menor que usar eritropoetina. Eritropoetina dá muito problema. Pode dar AVC. Geralmente os profissionais usam uma série de outras medicações juntas para não ter esses problemas. Então, o que eu estou querendo falar? Eu não estou querendo incentivar o uso de nada aqui, mas o que eu estou querendo falar é o seguinte: se o cara quer ficar fortão, ele vai na farmácia e compra uma ampola de testosterona e toma, ele pode ter problema. Se o cara fizer isso com eritropoetina, a chance de ele ter problema é 4 vezes maior. E eu cada vez que sai uma notícia dessa, eu acho que se fala muito menos do que se devia, porque se fala de
dopings, de acusações no âmbito esportivo, mas eu acho que no âmbito do amador, ainda mais com o crescimento de granfondos, com a popularização do ciclismo, dos mammals, né, que são as pessoas de meia idade que com 30 anos de idade descobrem o esporte e aí querem cada vez mais performance e mais tempo e diminuir o tempo do Ironman e fazer ganhar o granfondo, de serem suscetíveis. E existe um mercado negro, né? Existe um mercado negro de qualquer tipo de droga. E eu não sei o que pode ser feito. Eu acho que é mais informar as pessoas, porque talvez algumas dessas pessoas não tenham consciência do dano que estão causando a médio e longo prazo para o seu próprio organismo. Aquela medalhinha de fim de semana pode custar um rim daqui a 10 anos. Olha, eu trabalho com isso, trabalho com atleta amador, trabalho com atleta profissional. Ronaldo sabe que eu sou triatleta, porque ele que me treinou para o primeiro Olímpico e para o meu primeiro 70.3. Poderia ser muito fácil para mim conseguir isso e ainda fazer uma propaganda no meu consultório. A questão é, você está aí para quê? Você está no esporte para quê? Não, Felipe, você está no esporte para ter um momento de distração, para cuidar da tua saúde, para você ter uma longevidade com qualidade melhor. E é isso que eu procuro, sabe? Pode ser que eu nunca chegue num pódio de ciclismo, de Ironman. Pode ser. Pô, mas só de eu pegar o meu carro e com a minha filha, no dia da prova, ela ficar na torcida, eu vou lá competir, para mim aquilo valeu. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas, uma pequena parcela das pessoas não pensam assim, veem aquilo como uma competição como se fosse um profissional. E tem uma necessidade de afirmação de imagem muito grande, e desse meio o cara topa tudo, entendeu? E aí sai problema, e aí dá problema, aí não sai no momento, aí o cara usa 1 ano, ele fala assim, tá vendo, usei 1 ano e não me deu nada. E muitas vezes vai acontecer depois. Doutor Felipe, muito obrigado pela participação com a gente. Eu acho que a gente teve uma grande aula aqui. Eu agradeço muito sua atenção com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Poxa, muito legal encontrar aí o Ronaldo. Fazia tempo que eu não via. Podem contar comigo para as próximas. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.